Olá, seja bem-vindo novamente. Então agora você já foi e preencheu o seu teste. Eu vou passar uma visão geral do que é o instrumento Cevat. Nós estamos aqui com o professor Reed Nelson, que foi o criador do instrumento, e para que você entenda um pouco mais, tenha um conhecimento de como foi estruturada essa ferramenta. Então, a questão central do instrumento Cevat é a seguinte: nós nos revelamos através das nossas escolhas. Então, você fez um teste, você via 4 grupos de afirmativas e você obrigatoriamente tinha que colocá-las em ordem. O que eu escuto, na maior parte das vezes, é as pessoas falando assim: poxa, mas tinham 2 ali que eu queria que estivessem em primeiro lugar, ou dessas 2 eu jamais colocaria em primeiro lugar, ou qualquer coisa assim. Só que o sistema, de certa forma, obriga que você estabeleça essa escolha. O resultado disso é um conjunto de notas que você vai ver no seu teste e que, segundo o professor Reed, essas notas, toda nota tem o seu fator positivo e o seu fator negativo. Qual é a grande situação? Que quando isso está nas extremidades, ou seja, o instrumento Cevat, ele dá uma pontuação que vai de uma escala menor, começando com 5, até uma escala 20. Qual é o grande problema? O quanto mais próximo a sua nota está dessa nota 5 e dessa nota 20. Porque é aí que a gente tem efetivamente os nossos problemas. A partir daí, o professor Reed fez um resgate em toda a literatura da época e estabeleceu 4 categorias para a divisão, para a apresentação desse teste. E essas categorias é o que ele vai apresentar agora. Pois é, basicamente, eu li muita coisa, ponderei muita coisa sobre gestão, antropologia, sociologia, cultura, tudo que eu achava que tinha a ver com o ser humano e como o ser humano toma suas decisões. E eu cheguei à conclusão que, resumo da ópera, tem 4 coisas na vida que todos nós temos que fazer. Tem pessoas que detestam uma área, eu, por exemplo, detesto a área de controle. Tem pessoas que detestam outra área, por exemplo, trabalho. Mas todos nós, em determinado momento, vamos fazer 4 coisas na nossa vida. Nós vamos trabalhar, mesmo que seja pouco, a maioria de nós acaba trabalhando muito, querendo ou não querendo. Nós temos que nos relacionar, formar algum elo com o nosso próximo. Nós temos que defender os nossos interesses. Ou seja, a gente quer ter amizade, ter os amigos, mas também, se a gente não tem uma certa firmeza, os nossos amigos acabam nos explorando, nos abusando, né? Então nós temos que ter o controle, defesa dos interesses. E finalmente nós temos que pensar nas coisas, na vida, planejar, criar as coisas, fazer e também equilibrar esses outros 3 áreas. Então tem a área de pensamento, e nós somos seres pensantes. Como eu disse, tem gente que fica muito tempo trabalhando e não pensa nunca. Tem gente que só importa as relações, as amizades e nunca trabalha. Você vê nos botequins por aí da vida. Tem as pessoas que só defendem os seus interesses, não tem nem amizade porque tem medo de alguém te ferrar, ou mentir, ou roubar você. E tem as pessoas tipo eu, tipo os professores, que só ficam pensando: vem o ladrão rouba, vem o pilantra rouba, nem percebi, vem mulher bonita, nem percebe, amizade vai, vem, só fica pensando, né? Então nós tendemos a focar num desses quadrantes. Normalmente, no entanto, a gente enfatiza 2 quadrantes mais ou menos. A maioria da população, por sinal, enfatiza trabalho, por incrível que pareça, e as relações. E tem muita gente, eu sou uma delas, que não gosta de defender os interesses, detesta o conflito, né? E tem pessoas, muita na população, que fica pensando muito mesmo, tem pouco. A maior parte da população é trabalho e relações. Mas enfim, então, ao preencher aquele instrumento, você teve a obrigação de decidir confrontar uma vez, cada dimensão com cada outra dimensão. Você confrontou, você teve que decidir entre esforço e tempo, entre esforço e lealdade, entre esforço e sociabilidade, entre esforço e flexibilidade, entre tempo e flexibilidade, entre lealdade e flexibilidade, entre lealdade e planejamento. Ao terminar um instrumento, você fez uma decisão confrontando cada uma dessas
16 dimensões com cada outro e você não podia escolher os dois. Portanto, você tem uma radiografia, praticamente, bem dizer, da sua alma, dos seus valores, da coisa que você acha importante na sua vida. E agora você vai olhar e você vai ver o que é mais importante para você e o que é menos importante para você, quando você é obrigado a escolher entre essas dimensões contraditórias. É um exercício muito valioso, eu acho muito legal isso, e você acaba descobrindo coisas sobre você, na hora inclusive que você estava preenchendo um instrumento, você tinha que pensar, é difícil preencher um instrumento, você teve que pensar, putz, é mais importante eu ter amizade, ou mais importante a pessoa me obedecer, putz, qual que é mais importante? E esse processo que você acaba de executar, ela te revela. Então eu espero que você tenha bastante, que seja bastante útil para você ver esse perfil. Você fez o teste, você está recebendo o perfil básico. Se você for se tornar um coach conosco, se você for pagar o preço para o laudo mais complexo, ele vem de 8 a 10 vezes mais conteúdo que você tem agora. Então, se for interessante, vai lá no site e vê como você pode adquirir esse laudo completo, que vai te dar uma ideia muito mais precisa e muito mais completa dos seus pontos fortes e fracos e dos seus valores pessoais. Aproveitando o que o professor disse a respeito dessas dimensões, eu fiz o professor Reed Nelson, ele foi o meu orientador no programa de doutorado, e ele trouxe uma base de dados fantástica. Eram mais de 220 mil testes, diversos artigos que ele havia publicado em revistas internacionais, em diversos prêmios que ele recebeu, que em um determinado momento a gente vai ter a oportunidade de apresentar para vocês no nosso site. E eu tive a oportunidade de analisar parte desses dados, parte dessa literatura, e identificar que o quanto você destina do seu tempo, quanto você foca do seu tempo nessas áreas, está diretamente relacionado ao seu desempenho pessoal e profissional. Então, é uma forma que você tem de entender, de se conhecer, como o próprio professor diz, no momento em que você estava respondendo o teste, você já esteve em contato com algumas questões que você jamais tinha pensado. Entre essa situação e essa, qual que eu preferiria? O teste ele vai mostrar exatamente isso. E a partir do momento em que você adquirir, que você passar a ter esse autoconhecimento, você consegue replicar isso nos seus clientes, na sua empresa, nas pessoas com que você se relaciona e assim por diante. Então, para os próximos vídeos, nós vamos detalhar cada uma dessas dimensões e como que você pode vir a usar a nossa plataforma. Muito obrigado e seja bem-vindo.